Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Eu gosto sempre de me apresentar porque outras pessoas que não são desse grupo de estudo da gente, às vezes não me conhecem e eu sempre falo, eu sempre gosto de falar um pensamento que eu tenho. Tem dois motivos da pessoa querer te ensinar a Bíblia e te ensinar os caminhos de Deus. Assim como só tem dois caminhos, né? O caminho da verdade e o caminho da mentira. Não tem em cima do muro. E tem dois motivos da pessoa querer estudar e ensinar a Bíblia com você. O primeiro é te levar para uma igreja, te levar para uma placa, te levar para uma denominação onde está cheio de dogma, cheio de orientação, cheio de regra, e ele é louco para te levar para a igreja, para você ser batizado e congregar numa igreja. Eu já falei para vocês que tem 36 mil igrejas registradas. Eu estava fazendo um cálculo, são 36 mil, cada uma com uma verdade, usando a mesma Bíblia. Eu sempre falo que o inimigo de Deus, ele tem um plano, e o plano dele hoje parece que ele é de Deus, mas não é. O primeiro motivo é levar a pessoa para a igreja, o segundo é essa ânsia da gente de passar a verdade para as pessoas. Eu coloquei na tela aí, e eu sempre vou fazer mais na tela, porque eu gostaria muito que vocês lessem comigo a Bíblia. Eu vou dar, tudo que eu falar, eu vou colocar bastante versículo bíblico, tá? Eu coloquei uma passagem do livro de João, capítulo 8, verso 32, que fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu intuito de mostrar a Bíblia para vocês e de mostrar a verdade para vocês não é de te levar para a igreja. Eu não pertenço a nenhuma denominação, nenhuma. Tá? Eu gosto de falar isso, eu gosto de deixar bem claro isso aí, pessoal. Eu faço isso por amor a Deus mesmo e por amor à tua palavra. Eu gosto muito da Bíblia. Futuramente a gente vai falar depois de profecia. Eu gosto muito de profecia e vocês vão ver como a Bíblia ela já relatava tudo o que ia acontecer com vários países. É um fenômeno. Depois a gente vai ver isso com o tempo, tá? E hoje eu quero falar de um assunto, parece que é simples, mas não é tão simples assim. Esse versículo de João, capítulo 8, verso 32, fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela me liberta do engano, né? Às vezes, eu estou enganado sem saber, né? Eu estou enganado sem saber. Uma mentira, de tanto ela ser dita, ela se torna uma verdade, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo daquela canção de Niná que os nossos pais cantavam pra gente quando a gente era criança. Quando a gente era bebezinho, os nossos pais cantavam pra gente uma canção de Niná que falava assim, ó: boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. E tem outra que falava assim: nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe no cafezal. A gente canta essa canção de Niná por uma criança recém-nascida, mas a gente não está prestando atenção nem naquilo que a gente está falando. A gente está falando para a criança Naná que a cuca, aquele bicho terrível, vai pegar ele e que a mãe e o pai dele não estão perto dele. E a gente canta essa canção como se fosse a coisa mais linda do mundo. Então, o que eu quero é que vocês prestem atenção e depois confira todos os versículos de estudo que a gente está fazendo aqui, que são unicamente tirados da Bíblia. Então, uma mentira, de tanto ela ser falada, ela se torna uma verdade, e a gente tem que prestar atenção. A gente não pode acreditar em tudo aquilo que nos diz. A gente tem que acreditar naquilo que está escrito. Então, quando João falou, e conhecereis a verdade vos libertará,
ele vem falando que a verdade nos liberta do erro, do engano, do ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado, ok? Ninguém gosta de ser enganado. No próximo slide, eu escutei essa parábola da verdade nua e crua. Eu vou resumir essa parábola para você entender mais ou menos o que acontece hoje. Eu já falei para vocês que nós estamos num grande conflito do bem contra o mal. Deus e os seus anjos, Satanás e os seus anjos, o bem contra o mal. É uma luta. Essa luta começou depois que Adão pecou lá no Éden. E a gente vai voltar para o Éden hoje de novo. Eu quero falar um assunto que vem lá do Éden e que ele engana todo mundo hoje. Essa parábola da verdade nua e crua, dizem que a verdade se encontrou com a mentira. É uma parábola, tá? A verdade se encontrou com a mentira. E tinha um poço de água do lado deles ali. A mentira tirou a roupa e entrou na água, dentro desse poço. Tirou a sua roupa e entrou dentro da água. E a mentira falou para a verdade assim: entra aqui na água, tá muito refrescante essa água. Ela tá numa temperatura ideal. Mas como a mentira só sai mentira da mentira, a verdade não acreditou. Na verdade falou: não, eu não vou entrar, essa água não, com certeza não está boa. E a mentira falou assim: não, pode entrar que você vai ver que está boa. A verdade cedeu e entrou dentro do tanque. Só que a hora que a verdade entrou dentro do tanque, a água estava boa mesmo. A água estava quentinha, gostosa. A mentira havia falado a verdade. A água estava boa. A água estava numa temperatura ideal. A mentira falou para a verdade que ia sair um pouquinho da água e já voltava. Quando a mentira saiu da água, a mentira pegou a roupa da verdade, porque quando a verdade entrou na água, ela também ficou nua. Quando a mentira saiu da água, ela pegou a roupa da verdade, vestiu a roupa da verdade e pegou a roupa da mentira e queimou. E saiu pelas ruas. A verdade, vendo que a mentira não voltou, a verdade saiu do tanque nua. E todo mundo que passava pela rua ridicularizava a verdade porque ela estava nua. O que eu quero dizer com isso? O engano, ele está bem próximo da verdade. Você tem que prestar atenção. Nem tudo aquilo que é gostoso faz bem para a saúde, tá bom? E nem tudo. Aquela pessoa que parece ser boa, você precisa testar ela, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Não adianta ser uma pessoa boa. Precisa saber se ele é bom para Deus primeiro. Entendeu? Então você precisa prestar atenção nisso. Ó, eu quero falar hoje sobre a morte. Já na época de Jesus, existiam dois partidos sobre a morte. Na época dele já existia. Um que acreditava na ressurreição e outro grupo que acreditava na reencarnação. Tá? Dois grupos já existiam na época de Cristo. Eram chamados os saduceus. Eles acreditavam na reencarnação. Vamos ver o que a Bíblia fala da morte e qual o maior engano de Satanás. No livro de Mateus, capítulo 28, do 1 ao 3, nós estamos falando aqui depois da crucificação de Cristo. Tá? Jesus já havia sido crucificado, tá? E começa em Mateus 28, do verso 1 ao 3, fala assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, eu já falei para vocês, para quem perdeu o primeiro vídeo, que o dia é composto de 12 horas diurna e 12 horas noturna, ok? O dia começa às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde do outro dia, são 24 horas o período, mas um dia é composto de 12 horas de dia e 12 horas de noite, tá? Então aqui está falando, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Aqui está falando depois quando Maria e Maria Madalena foram ao sepulcro de Jesus, porque no sábado ele morreu na 9ª, às 3 horas da tarde, né? E quando elas foram no domingo, tinha um anjo sentado em cima de uma pedra. O seu aspecto era como um de relâmpago, e as suas vestes brancas como uma neve. Ok? Continuando em Mateus, no versículo 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, quando viram o anjo. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já está sublinhado aí, ó. Jesus não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de o lugar onde o Senhor estava. O texto bíblico é muito claro. Jesus morreu, isso foi literal, foi uma morte de cruz, uma morte dolorida, e quem ressuscitou Jesus foi o Pai. O Pai mandou o anjo Gabriel com a ordem de chegar a Jesus e falar: Gabriel, vá à sepultura de Jesus e fala assim: levanta porque o teu pai te chama. E Jesus ressuscitou. Jesus morreu com o mesmo corpo e ressuscitou com o mesmo corpo, ok? Vamos ao outro verso aqui. Vamos voltar lá para Gênesis agora. Vamos falar da criação. Em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 3, fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, ok? E esta disse à mulher, a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais, não morram. Bom, é bem claro aqui em Gênesis, isso é antes do pecado, foi dada uma ordem para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas a serpente, o Satanás, a mentira, lembra da mentira? Da verdade, da mentira que vestiu a roupa da verdade? O inimigo de Deus, ele veio para matar e destruir. O inimigo de Deus, Deus falou: não comam porque vocês vão morrer. Ok? O próximo versículo, Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerá. Presta atenção como o inimigo de Deus, ele é sempre o contrário de Deus. O inimigo de Deus, ele sempre fala contra Deus. Lembra de Daniel 7,25 que eu falei na semana passada. E surgirá alguém que falaria contra o Altíssimo, ia destruir os santos do Altíssimo e ia mudar o tempo e a lei. Não esquece, Daniel 7,25. O diabo, ele é contra Deus em tudo. Deus não falou que se comesse ia morrer? Deus avisou. Mas a serpente falou assim: não, pode comer que você vai morrer. Eu fico imaginando a cena na minha mente e o que eu vou falar aqui. Desculpa, a serpente falou: pode comer que você não vai morrer. Eu fico imaginando a cena dentro da minha mente.
E vou lá para o Éden. Isso que eu vou falar é o que eu imagino dentro da minha mente. A serpente estava na árvore comendo do fruto. Comendo. Porque ela é desobediente a Deus. Ela é desobediente a Deus. Estava comendo do fruto. E ela ofereceu para Eva. Ela deve ter oferecido para Eva. Não, deve não, ela ofereceu. E Eva viu que a semente estava comendo e não morreu. Certamente a serpente, não está escrito aqui, mas eu estou supondo. Certamente a serpente estava comendo aquele fruto. Falou, aí, olha, eu estou comendo aqui, ó. Eu estou viva, olha eu comendo aqui. Ele está mentindo para você. Pode comer que você não vai morrer. Olha aqui, eu estou comendo, come. E o que aconteceu? Eva comeu do fruto, deu para Adão e Adão comeu. É lógico que eles não morreram na hora, mas entrou a morte no cenário bíblico. Entrou a morte. Presta atenção numa coisa. Você já ouviu falar que a gente não morre, que a gente fica reencarnando? Você já ouviu essa frase? Quantas vezes você já ouviu as pessoas falarem assim, ó? Não, a gente não morre. A gente reencarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá, 30, 200 vezes. Cuidado. Cuidado, porque não é bíblico. É engano do inimigo. A grande maldição do pecado é a morte. E a gente já vai ler aqui em seguida, em alguns versos bíblicos. Depois do pecado entrou a morte. E a morte é o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido é a morte. E depois do pecado entrou a morte. Cuidado com o engano que você não vai morrer. Cuidado, sabe por quê? Porque o trabalho do inimigo é enganar. Em Romanos, capítulo 5, verso 12, fala assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós vamos morrer. Existe um grupo especial que não vai morrer na face da terra. Isso é um assunto para mais para frente. São 144 mil que a Bíblia fala. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas existe um grupo. Porque quando Jesus veio, e Jesus falava da sua morte para os discípulos, eles não entendiam. Mas quando Jesus ressuscitou e voltou com o mesmo corpo, aí que eles ficaram abismados e compreenderam que aqueles que morrem em Cristo não estão mortos, estão dormindo e vão ressurgir. Então presta atenção no texto de Romanos, vou ler de novo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos nós vamos morrer, mas existe um grupo especial da segunda vinda do Messias que estará vivo. É um grupo muito especial, que vão passar por muitas provas. Quando que é? A gente vai estudar, porque tem uma previsão dessa volta de Cristo. Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou lá, vou preparar e vou vir buscar vocês. Tem a segunda vinda dele aqui, para tirar todo o engano. E conhecereis a verdade vos libertará. Ok? Presta atenção nesse texto de Hebreus. Eu quero que vocês leiam e eu vou ler esse texto 10 vezes com vocês. Hebreus 9, 27. Está na palavra de Deus. A Bíblia é uma das colunas da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Hebreus 9, 27 está escrito assim, ó. E como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes que vocês estão lendo aí na tela? Escreve aqui para mim, na tela, escreve aí você que está vendo. Quantas vezes está ordenado ao homem morrer? A Bíblia está falando, o eterno Criador está falando, o Deus Todo-Poderoso está falando, o Criador do céu e universo está falando, está querendo te livrar do engano.
Conhece a verdade te liberta, e você vai encarar a morte não como uma tristeza, você vai encarar a morte como algo que faz parte da vida da gente. Em Hebreus 9:27 está escrito, olha, a Carol respondeu, o Felipe respondeu, o Wagner respondeu, uma só vez. O Kaique respondeu, está ordenado por Deus ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não se engane, o diabo quer que você morra. Uma vez, um velho amigo meu perguntou para mim assim, Eduardo, se você tivesse de escolher por quem você pudesse ser morto, alguém que fosse me matar, e tivesse duas pessoas, Deus e o diabo, quem você gostaria que te matasse? Ele perguntou para mim. Tem Deus e o diabo. Quem você gostaria que te matasse? Você quer responder essa pergunta? Você quer responder aí na tela para mim? Se você tivesse como escolha, tá Deus e o diabo, quem que você gostaria que te matasse? Teve um aqui que respondeu perto de mim que ele quer que o diabo mate ele. E a resposta, meus queridos, é o diabo mesmo. O diabo levou, Jesus foi para o deserto, o diabo tentou ele 40 dias e ele não pecou. Ele foi para a cruz e morreu, não negou. Se o diabo te matar, Gabriel vai vir sentar na pedra e vai te ressuscitar. Se Deus te matar, acabou. Acabou, filho. Se Deus der o juízo final para você, e vai ter o juízo, eu falei a semana passada, vai ter um tribunal. O tribunal é composto pelo ancião de dias, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o nosso advogado Messias, Jesus Cristo, e nós somos o réu. Nós temos essa vida para viver de acordo com Ele, de estar do lado dele, andar com Cristo, viver como Cristo. Perguntaram para mim assim, Eduardo, fumar é pecado? Fazem cada pergunta para mim, rapaz. Eu quero ver na Bíblia se fumar é pecado. Eu falei, meu irmãozinho, não tem isso na Bíblia não, irmão. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Você imagina Jesus Cristo sentado na porta de um bar, com uma lata de cerveja e um cigarro na boca? Se você imaginar, meu irmão, se você perguntar isso para uma criança, é inimaginável. Então a resposta está na tua mente. Sabe aquele cara que está com o passarinho morto na mão e te pergunta, o passarinho está vivo ou está morto? Se você falar que está vivo, ele aperta e mata. Se você falar que está morto, ele não mata. Imagina Jesus com o cigarro na boca e o copo de cerveja no bar. Aí você tem conclusão se fumar é pecado ou não. Você vem perguntar para mim, mas você já fumou, já fumei, já bebei, já cheirei, já fiz de tudo. Mas não quero mais, pô. Porque eu compreendi que eu só tenho uma vida. E passa rápido. Muito rápido. Olha, nós vamos estudar depois sobre a vinda de Jesus. Eu vou só te dar uma palhinha aqui. Quando ele vier, nós vamos ficar 1000 anos aqui na Terra, 1000, só aprendendo a Bíblia. 1000, para depois subir para o céu. É muito tempo, rapaz. Então a gente não entende porcaria nenhuma da Bíblia. Nós vamos ficar 1000 anos aqui só para estudar a Bíblia. E depois nós vamos para o céu. A Bíblia fala que a gente vai ver coisa que os olhos humanos nunca não viram. Eu fico imaginando aquela Lamborghini, aquela Ferrari. Diz que eu vou ver coisas que os meus olhos nunca viram. Então, cuidado com o engano que você não vai morrer. Você vai morrer. Mas se você morrer em Cristo, você vai ser ressuscitado. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, do 5 ao 6. Não tem gente que fala com os mortos?
Na realidade, Deus proibiu a consulta aos mortos. Eclesiastes 9, 5, 6 fala assim, ó. Fala assim, ó. Presta atenção. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. A sua memória fica entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passou. Já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que fez debaixo desse sol. Morreu. Morreu. A gente vai ver o que é a morte daqui para frente. Mas aqui é bem claro, fala que os vivos nós sabemos que nós vamos morrer, mas os mortos não sabem nada. Não tem recompensa, a sua memória que entrega ao esquecimento. Deixa eles quietinho lá no canto deles lá. Não vai futucar, não. Não é da parte de Deus. E cuidado com o engano que você não vai morrer. Cuidado. Deus deu uma vida só. Aos homens basta morrer uma só vez. E depois vem o juízo. Olha, tem um exemplo aqui do que é a morte. Lázaro, isso é um versículo. Depois você estuda o João capítulo 11 todinho, tá? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Jesus gostava muito de Lázaro. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava muito doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Jesus, Lázaro está enfermo, aquele que você ama está enfermo. Era muito urgente. Lázaro estava muito doente. Jesus amava Lázaro, mas Jesus estava longe, em outra cidade. E mandaram um recado. Os discípulos: Senhor, Lázaro está muito enfermo. Aquele que você ama muito. O outro versículo fala assim, ó. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse aos discípulos: Judeia não era onde estava o Lázaro, não, era outra cidade. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Você quer voltar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Tem gente que fala que o dia é de 24 horas, né? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Depois vocês estudam João capítulo 11. O Filho do Eterno, o nosso Salvador, sabia que Lázaro ia morrer. E realmente fala que Lázaro foi morto e foi sepultado. Mas Jesus queria ensinar para aquela turma de saduceus da época, que inventaram a reencarnação, que a morte é um sono. E quem morre do lado de Cristo vai ressuscitar. Presta atenção. Não fica afobado, não, com a vida. Jesus falou que os passarinhos, eles não trabalham, não fazem nada, e, no entanto, não falta alimento. Não fica ansioso, não. Síndrome do pânico, puta, vá se lascar, síndrome do pânico. Não fica ansioso, não, meu irmão. Viva a tua vida aí com Jesus aí. E você vai ver que se você morrer, você vai ressuscitar. E Jesus voltou depois para Betânia, depois de 2, 3 dias, te tirou a pedra do túmulo e falou: Lázaro, levanta! E Lázaro levantou. E Lázaro estava morto. Jesus queria explicar que a morte, você morre, mas se você morrer com ele, você vai ser ressuscitado. Não existe esse negócio de ficar morrendo 1, 2, 3 e ficar voltando, não. Isso é invenção, não existe isso na Bíblia. Presta atenção no texto de novo. Tá aí, Hebreus 9, 27, não esquece esse texto.
Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o que? O juízo. Eu quero que você entenda esse estudo aí à luz da Bíblia e se liberte da mentira da reencarnação. É uma mentira. É a história da carochinha. Essa mentira começou lá no Éden, lá com o diabo falando para Eva e para Adão. Pode comer que você não vai morrer. Sim, momentaneamente eles não morreram. Porque a gente tem uma chance aqui de nunca mais morrer. Sabe qual é? Essa vida que a gente vive hoje. Hoje, ó, o ontem já passou. O amanhã só Deus sabe. Eu estou vivendo com Deus hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo ou não. Mas eu quero morrer e eu quero ser ressuscitado. Presta atenção nesse texto de Daniel, capítulo 12, e mais 2 versículos a gente acaba. Aqui está falando do fim dos tempos, tá bom? Daniel 12, 1 ou 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Todos nós temos um livro, o livro da vida e o livro da morte. Como está o teu livro? Teu livro tem mais erros ou teu livro tem mais acertos? Porque erro a gente comete, mas se você tiver mais acerto, a gente tem chance de se salvar. E o texto fala assim, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está escrito assim, ó: uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos nós vamos ressuscitar. Diz que vai ser um momento onde todos nós vamos se ver. Você vai se encontrar com esse parente seu que já morreu. Nós vamos ver, eu vou ver meu pai que já morreu. Eu vou ver meus tios, nós vamos ver todo mundo. Face a face. Todos vão ressuscitar. E nós vamos ter um momento de tristeza profunda. Quando uns ficarem à direita e outros ficarem à esquerda. E Jesus predisse isso. Ele falou assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. De que lado que você quer estar? Da direita ou da esquerda? Aqui está falando assim, ó: vamos ressuscitar uns para a vida eterna. Eu não sei se você consegue entender o que é vida eterna. É nunca mais morrer. É nunca mais ter dor. É nunca mais chorar. É nunca mais ter pranto. É nunca mais ter carnê para pagar. É vida eterna. É 1000 anos estudando a Bíblia. Com o próprio Deus. É inacreditável. Eu vou abraçar um leão. A Bíblia fala que eu vou abraçar um leão, um tigre. E ele vai conviver comigo. Esse é o grupo que vai salvar a vida eterna. Não estamos de brincadeira. Estamos falando de coisa boa. Estamos falando de coisa que os nossos olhos nunca viram. E já pensou esse momento fatídico que você fica frente a frente, face a face com seu pai, com a sua mãe, ou com seu filho, e você ir para a esquerda e o outro ir para a direita, e você vai ver esse momento. Porque esse momento vai ser o momento de falar assim, da pessoa entender e falar assim, olha, é isso que vocês escolheram. Esse momento vai existir. Depois, os que tiverem vida eterna, vai dar um delete na mente dele, porque não vai ter tristeza no céu. Mas esse momento da ressurreição nós vamos ver o perdido e o salvo. Já pensou? Eu perdido e a minha família salva? Eu indo para o lado esquerdo? Acabou a minha chance, acabou, não tem mais chance. A minha chance é nessa vidinha pequena aqui. Olha, eu não sei se você entende, vida eterna para mim é eterna. 80 anos, 90 anos não é nada. É pouco. É pouco. Para pensar nisso. Quando você entender isso, entender a morte da cruz, tudo fica fácil. Não precisa estar fazendo um monte de estudo, não. Não precisa estar estudando um monte de coisa, não. Porque o pecado já está na nossa mente. A gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe. Deus criou a sua lei, ela está dentro do nosso coração.
Pode ter certeza disso. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais um. Ah, tem mais um versículo aqui, ó. 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do 16 ao 17. Presta atenção aqui, que eu vou finalizar com esse texto aqui. Eu acho que é o último texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17, fala assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos. Irmão, está bem próxima a vinda do Messias. Esse coronavírus aí, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Esse coronavírus veio para chamar a atenção do mundo. Deus falou assim, olha, eu estou aqui, eu vou deixar vocês 40 dias em casa para você ver com uma gripinha, que nem falou o Bolsonaro. E o mundo parou, irmãos. Isso não é nada do que está para vir. Esses caras que vão ficar vivos na morte de Cristo, vai ser só cara do nível de Pedro para cima. Bicho doido. Bicho doido que não tem medo. Esses caras que vão estar vivos, vai ser os caras de espada. Presta atenção que eu vou ler do começo de novo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, aquela trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Eu vou voar? Como é que eu vou ser arrebatado? Eu vou subir de avião, de helicóptero? Eu não sei. Eu sei que eu vou ser arrebatado e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos. Quanto tempo que a gente vai estar com o Senhor? Você que está lendo, escreve aí embaixo. Quanto tempo que eu vou estar? Quanto tempo que eu vou estar com o Senhor? Escreve aí embaixo para mim. Para sempre. Para sempre, para sempre. Essa é a promessa mais profunda que eu já vi na minha vida. Essa é a promessa mais profunda. E quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? É de graça. Graça e pela graça. É de graça. Você não precisa pagar nada. Eu fico pensando nesse texto aqui que eu vou subir nas nuvens. Meu Deus, como é que eu. Será que eu vou voar? Que nem um Superman? Será que eu vou voar, né? Que nem um super-herói? Porque a gente ensina para as crianças da gente o super-homem, né? Mas a gente não explica para eles o super Jesus Cristo. O super Jesus, o super Filho de Deus. Né? Homem-Aranha, o Hulk, esses caras todos aí, super-heróis aí. Explica pro teu filho. Senta na tua casa, pega esse slide, reúne a tua família e fala dessa coisa que tá para vir pra gente aí. Fala isso aí. Não tem como não se maravilhar. Eu não quero perder isso. Vocês querem perder? Eu não quero. Então, que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dê força para continuarmos essa pegada, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. O caminho para a salvação é estreito, o da perdição é largo. Mas que a gente possa alcançar isso, alcançar essa vitória. Jesus já nos deu lá na cruz. É só andar com ele. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Fica o eterno aí. Semana que vem nós estamos juntos de novo. Tá bom? Tchau.